Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao A Diáspora Spot, é o podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas espalhadas nos 4 cantos do mundo e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. O nosso destino hoje é a Arábia Saudita, lá que vive Ana Manjua, é de Faro. Viva Ana! Boa noite, como está? Tudo bem, Marta? Trocou Portugal pela Arábia Saudita há quase 12 anos. Como é que chegou aí? Ah, eu não acho que tenha trocado. Adicionei a Arábia Saudita a Portugal, porque Portugal está sempre comigo. Olha, foi uma jornada interessante, porque eu já trabalhava em Portugal com projetos com o Médio Oriente, e nomeadamente um com a Arábia Saudita. Estava no Centro Unesco na altura, e, hum, e dentro desses projetos, dessas colaborações, um dos nossos colegas, porque na altura eu sendo mulher era complicado devido à segregação aqui nas universidades e nas empresas, eu não podia vir para viajar ao abrigo das colaborações, mas os meus colegas, homens neste caso, vinham, e houve um deles que foi convidado para ser consultor num projeto grande, que é a CAUS, que é a universidade, a primeira universidade mixed gender, portanto, que tinha rapazes e raparigas a estudar e pessoas, homens e mulheres, a trabalhar em conjunto. Portanto, foi um projeto muito, muito inovador do rei na altura, e ele trouxe esse projeto para Portugal, e pronto, e entretanto começámos a falar e achámos o projeto extremamente interessante. Eu achei o projeto muito interessante, e foi assim que começámos, que concorri, e eventualmente uns anos mais tarde vim parar, não logo, mas talvez uns 5 anos mais tarde, vim parar à Arábia Saudita precisamente nesse projeto, porque era um projeto bastante desafiante e era muito inovador. Portanto, era algo que o país estava a investir para abrir as portas a um mundo mais, a abraçar mais um mundo ocidental também, que é o que Uhum. está a acontecer neste momento, não é? Nestes últimos anos a Arábia Saudita tem estado muito mais aberta, e começou com esses projetos desse mesmo rei, do King Abdallah. E foi E assim agora? que vim cá parar. E agora, o que é que está a fazer profissionalmente? Portanto, eu É da agora estou a área? trabalhar num projeto. Sim, portanto, eu sou de formação académica bióloga e depois gestora, fiz várias formações e vários cursos, mas e trabalho sempre dentro destas áreas, biologia, natureza, ambiente, e neste momento estou a trabalhar num projeto muito grande que se chama NEOM. As pessoas conhecem normalmente como a linha da Line, que é uma cidade vertical grande, com 170 quilómetros. Portanto, este é um projeto grande ao longo de muitos anos, digamos assim. E eu estou exatamente nesse projeto, na Line, mas trabalho numa equipa multidisciplinar de sustentabilidade, e eu sou responsável pela parte da biodiversidade. Portanto, faço a gestão da biodiversidade dentro da área de sustentabilidade, em termos dessa grande cidade na linha, dentro deste projeto, que é um país dentro da Arábia Saudita. É do tamanho da Bélgica, portanto é um projeto muito grande. E como é que foi o processo de adaptação? Um país com uma cultura que é completamente diferente da europeia, daquela que estava habituada, embora já tenha tido aqui um percurso por vários países e por vários continentes. Hum, eu gosto de acreditar que até foi um processo bastante fácil, por várias razões. Primeiro, porque eu fui trabalhar para um projeto e trabalho em projetos muito internacionais. Portanto, nós temos muitas nacionalidades. Logo, existem muitas culturas. Portanto, não é só uma, o que é fantástico, porque dá-nos a oportunidade de viver tantas experiências, hum, cria-nos às vezes muitas dificuldades em termos de trabalho, porque a multiculturalidade é muito gira, mas às vezes os nossos padrões, os nossos standards são todos tão diferentes, que até chegar a um equilíbrio, não é? Um alinhar, leva algum tempo. Portanto, aí num ambiente de trabalho, a cultura da Arábia Saudita, vai, Médio Oriente e Arábia Saudita, não seria assim tão presente. Na vida do dia a dia, fora da universidade e do compound onde nós vivíamos, aí sim, aí sentia-se mais que era um bocadinho mais restrita. Portanto, eu já tinha alguma ligação com o mundo árabe, mas não o viver. E quando vim, hum, talvez a parte de comunicação, ou seja,
Nós não tínhamos acesso às mesmas plataformas de internet, não tínhamos acesso ao WhatsApp, não tínhamos acesso a muitas coisas, porque era tudo muito controlado e não era permitido. O que hoje já mudou. Portanto, o país, a Arábia Saudita há 12 anos, não tem nada a ver com a Arábia Saudita nos últimos 7, 8 anos. É um país que tem desenvolvido imenso e tem mudado muito. E hoje em dia não sinto nada dessas limitações que senti de início. Portanto, aí foi algo que senti. Depois, por outro lado, o facto de eu ser uma pessoa que gosto de me envolver com as comunidades locais, não só a nível profissional como a nível pessoal, foi uma surpresa fantástica, porque os sauditas são uma sociedade que quando nos abraçam, quando nós entramos na família, são muito, muito, muito carinhosos e gostam muito de receber, e são muito, eu acho que têm muitas parecenças connosco, Não estava à com espera. o sul da Europa. Não, não estava, porque nós é-nos vendido uma imagem tão diferente no mundo ocidental, e depois é assim, vam o facto de ver algumas, restrições comparadas com aquilo que o que nós achamos restrições para o nosso mundo, não é? Para eles são decisões deles e outras vezes não são decisões, mas pronto, é a realidade deles, que nós temos que respeitar, porque eu vim para cá por livre escolha e decisão, portanto eu tenho que respeitar. E foi muito interessante poder perceber da perspectiva, perceber, o que é a mulher, como é tratada em casa como uma rainha, a mãe é a rainha desta família, é o pilar da família. É muito interessante, porque normalmente a imagem que o mundo ocidental tem é muito diferente, é muito diferente. E eu, achei fascinante. Claro que há coisas que me que seriam um bocadinho mais difíceis de aceitar, como por exemplo a segregação. Quando nós vamos jantar à casa de uma família saudita, hoje em dia já não será assim, exceto nas mais conservadoras, mas naquela altura as senhoras vão para um lado e os senhores vão para o outro. No entanto, eu na altura ia com o meu marido e eles, como eu era estrangeira, abriam-me o espaço depois do jantar e eu era recebida na secção dos senhores, sempre com muito respeito, muita dignidade. E pronto, é diferente, mas não deixa de ser bonito. Nós encontrarmos este tipo de experiências e aceitarmos que o facto das outras pessoas serem diferentes de nós, e das outras culturas serem diferentes, não tem que ser piores nem melhores. São E nesta simplesmente adap diferentes. e nesta adaptação, qual foi o maior desafio? Já falou um bocadinho dessas questões das restrições, mas foi o maior desafio? Não, não. A roupa, o facto de ter que nunca usei o hijab, o lenço na cabeça nunca foi necessário, sendo expatriada e não sendo não muçulmana, nunca foi necessário. Utilizei 2 vezes numa altura de Ramadão por uma questão de respeito aos sítios que entrei, se entro numa mesquita, por uma questão de respeito, como fazia antigamente quando era miúda e ia à igreja a Portugal. Portanto, usava o meu lenço, por uma questão de respeito só. Mas pronto, quando vim, era obrigatório a abaya, que era um vestido comprido. Basicamente era um vestido comprido. Não me fez confusão nenhuma. Hum, Quanto à Então, vestimenta, não. Havia algumas coisas que, como lhe digo, achava muito curioso, por exemplo, o cumprimentar, não é? Há muitas pessoas, às vezes, nós estendia a mão, não é? E havia pessoas que não, que me faziam assim, homens, mesmo homens. Não as senhoras, claro que as senhoras com senhoras não têm esse problema, mas isso fez-me um bocadinho confusão de início e ficava um bocadinho atrapalhada. Eu sei que parece uma coisa simples, mas que às vezes, pronto, são pequeninas coisas que fazem diferença às vezes em termos, lá está, claro. da parte cultural e da adaptação. No ambiente internacional, um saudita poderia dizer isso e até dizia com algum, não diria de vergonha, mas diria assim um bocadinho, peço desculpa, mas não posso. Porquê? Porque percebia que nós o faríamos num ambiente mais tradicional, eles ficariam assim um bocadinho assustados porque não percebiam muito bem o que se estava a passar. Coisa que já não acontece hoje, porque o país está muito aberto e tem estrangeiros, tem muita gente por todo lado, mas inicialmente nas comunidades mais pequeninas não. E eu era uma senhora, sozinha, às vezes nas comunidades, porque trabalhei em responsabilidade social também e trabalhava com escolas e com comunidades locais, e então, mas sempre fui super bem recebida. Portanto, aí havia alguma, eu não diria dificuldade, mas assim um bocadinho um entrave nesse Mas tipo de situações. perguntava-lhe Fora, sim, perguntava-lhe pelo seu maior desafio. sim, o meu maior desafio, peço desculpa, o meu maior desafio. Talvez, a comunicação às vezes, porque eu não sabia falar árabe, apesar de eu falar sempre em inglês, esse teria talvez sido o meu maior desafio, porque
culturalmente não senti. E talvez, em relação aos meus filhos, talvez, aí posso dizer que senti um desafio na educação, porque ao querermos dar um certo tipo de educação aos nossos filhos e haver muitas limitações, por exemplo, quanto à roupa que eles têm que utilizar na escola, por exemplo, naquela altura havia muitas restrições com o tipo de peças de teatro que eles podiam fazer, ou de livros que pudessem estudar, ou algumas partes da história que pudessem não ter na escola, aí foi para mim um desafio enquanto mãe, porque eu queria dar abertura aos meus filhos em termos de educação e havia coisas que eu tinha que respeitar, o que a escola me impunha e não podia. Portanto, é um bocadinho complicado nós explicarmos a uma criança pequena: olha, filha, tu podes fazer isto em casa, não podes fazer isto noutro sítio. Portanto, isso cria às vezes um bocadinho de. Isso cria dificuldades. Hum, Senti que talvez a nível da educação dos meus filhos, conseguir equilibrar isso naquela altura, que era uma altura que havia muito mais restrições, aí sim, aí foi complicado, porque pronto, nós não deixamos de ter a nossa maneira de estar, não é? E tudo bem que respeitamos e integramos com as outras, mas dentro da minha casa eu quero ter a possibilidade de escolha, não é? Claro. E às vezes aí cria alguma dificuldade. Portanto, entrar neste equilíbrio, conseguir chegar a este equilíbrio foi algumas vezes, ou bastantes vezes foi difícil. Já falou que o país mudou muito nesta última década, que está aí, mas sente que se tivesse chegado hoje, seria mais fácil? Era mais fácil, mas não era tão giro, nem tão desafiante. Portanto, eu gosto de desafios. Acho que me aborrecia mais facilmente. O facto de ter vindo numa altura que os desafios eram mais intensos, depois o facto de poder viver história, que é vivermos história, isso fascina-me. Eu acho que isso ajudou a que ficasse mais anos no país. Porque, precisamente por viver todas essas experiências, todas essas mudanças. Sei lá, por exemplo, o facto de podermos conduzir as mulheres, não é? Inicialmente, claro que na cidade pequena onde nós vivíamos, como era um espaço internacional e tínhamos um decreto real, tínhamos exceção. Portanto, nós mulheres podíamos conduzir naquele espaço, mas era o máximo 8 quilómetros de distância, não é? De uma ponta à outra. Mas a partir de 2018, sim, 18, assim que saiu a lei que nós mulheres podíamos começar a conduzir, não é? Portanto, nós expatriadas podemos simplesmente transferir a carta. Fizemos um pequeno exame e transferimos a carta. Só que havia filas, não é? Para conseguir. Portanto, íamos todas para as filas, o que era giríssimo, não é? Porque estávamos a tentar todas. E depois era o medo, porque havia tantas histórias, aquelas histórias meio loucas de que, pronto, havia essas coisas, não é? As mulheres não podem conduzir. Aquelas pessoas assim meio loucas, mais conservadoras, mas nem eram conservadoras. Pronto, existe todo o tipo de pessoas no mundo, não é? E havia algumas pessoas que vinham cá para fora com as histórias, as mulheres não podem conduzir porque depois não podem engravidar, aquelas coisas assim. Que obviamente não é aquilo que a maior parte da população pensa, não é? Pronto, era uma lei porque havia e as pessoas tinham que cumprir. E então havia também um bocadinho de receio o que é que iria acontecer, por exemplo, com a carta de condução quando as mulheres começassem a conduzir, porque era o único país do mundo onde as mulheres não conduziam, era a Arábia Saudita. Então nós fomos todas tentar tirar a carta, né? Fomos a sítios de longe e tudo mais para conseguirmos tirar a carta, porque aqui fazemos muitos quilómetros para fazer qualquer coisa que em Portugal é normal, é ali ao lado. E então eu e mais umas quantas amigas fomos das primeiras a tirar a carta de condução e foi fabuloso. Vou-lhe dizer, foi uma experiência Qual foi a que eu nunca sensação vou de voltar a esquecer. conduzir? Olha, foi giríssimo voltar a conduzir. Foi muito giro nas estradas e depois foi passar os pórticos de segurança que toda a gente tinha medo, porque é a polícia, só que porque aqui temos pórticos de segurança nas autoestradas, agora não tanto, mas tínhamos e aquilo era tudo controlado, os carros, o que estava dentro dos carros, a quem vinha e quem passava. Portanto, nós para irmos assim a cidade de Jeddah, que é a cidade grande, próximo de onde eu vivia, tínhamos que passar o pórtico e aquilo era sempre toda a gente, não podia haver música, não tínhamos que estar direitos, não podia estar destapada, aquelas coisas assim todas, não é? Muito. Então, nós ao passarmos aquilo tudo, foi giríssimo ver a polícia tinha rosas para nos oferecer às senhoras, batiam palmas, mandavam-nos parar para nos oferecer as flores. Os cafés, os baristas, nos sítios dos cafés assim mais giros das cidades, tinham estacionamentos só para as senhoras e tínhamos cafés de borla. Ou seja, foi um acolher da medida que nunca ninguém estaria à espera. E então, pronto, lá está, viver estas experiências são fabulosas.
E pronto, lá está. Acho que por isso também, fiquei mais anos, tenho ficado mais anos. Quando chegou aí, encontrou já portugueses? Já havia alguma Sim, comunidade ou sim, era pequena a comunidade no país inteira, mas já havia alguns em Riad. Na universidade onde eu estava já havia, talvez, havia 2 famílias, e mais 2 ou 3 faculty, 2 ou 3 professores. Eram para aí umas 6 pessoas onde no sítio onde eu sim, famílias 5, umas 7 pessoas, sim, com miúdos incluídos. e como é que Havia viviam? menos. Viviam muito juntavam-se muito? Como é que é viver num país como a Arábia Saudita? Existe sempre essa necessidade de nos juntarmos à nossa cultura, e principalmente quando somos poucos. Aliás, eu quando vim, antes de vir, havia alguém que conhecia alguém e falei com uma das pessoas que estava na universidade, uma professora, que tinha filhos, porque eu precisava de saber como é que era a experiência dela, não é? Uma vez que eu levava os meus 2 filhos e é uma aventura, porque não sabíamos, não havia muita informação sobre as coisas, não é? E então, aí na altura já tínhamos. Então nós, sim, sempre nos juntámos, claro, para celebrar o dia 1 de maio, o dia 25 de abril, os aniversários, e fazemos sempre o dia 10 de junho, portanto, nós tentamos sempre celebrar, quando há Natal, fazemos sempre uma festa antecipada, mesmo quando as pessoas vão embora, porque é a nossa maneira de viver o Natal. Portanto, existe sempre esse tipo de eventos. Portanto, não só a nível da comunidade, como nós temos, por exemplo, os grupos do WhatsApp do país inteiro também. Temos grupos do país inteiro, temos pessoas em todo lado. E de vez em quando fazemos assim encontros, que às vezes conseguimos ou não. E nos últimos anos, como a comunidade diáspora tem crescido muito, já se torna mais difícil. Já nem toda a gente se conhece, claro, já é impossível. E pronto, a Embaixada também organiza, e existe uma associação ligada à Embaixada que organiza muitos eventos culturais e traz muitas, sei lá, artistas de teatro, exposições, traz coisas de Portugal também, para também promover Portugal no país. E, e sim, portanto, nós sempre fizemos assim esse tipo de encontros, não é? Porque acaba por ser uma família alargada, não é? Hoje também há mais portugueses. A Arábia Saudita Há tem muito hoje mais. uma Neste momento há imensos, há imensos. Aliás, onde eu trabalho, aqui na NIOM, nem conheço, acho que não conheço metade dos portugueses já. A comunidade é muito grande. Quando eu vim, onde eu estou neste momento, quando eu vim havia 2 portugueses, eu fui a terceira, e de agora não sei, não faço ideia. Sei lá, 70, 80, 90, talvez, à e vontade. qual é a imagem que tem dos portugueses e de Portugal? Dos portugueses que cá estão, dos portugueses em geral, Enfim, em na Portugal. Arábia Saudita, por onde tem passado, qual é a imagem que há em Olha, relação a Portugal e aos que é em portugueses? relação aos, que é em relação aos portugueses, olha, é assim, a minha experiência é que nós, pelo menos nos meus meios onde eu circulei, as pessoas gostam muito do nosso trabalho, do nosso profissionalismo e da nossa capacidade de adaptação. Porque não somos pessoas que, apesar de fazermos os nossos grupos de Portugal e tudo mais, o português, e eu vou falar de uma maneira geral, claro que há exceções, tem tendência a integrar-se com as outras nacionalidades e dar-se com toda a gente. Portanto, tanto que nós aqui, por exemplo, fazemos os nossos jantares de portugueses, por exemplo, mas temos sempre muitos amigos de outros países, sul-americanos, árabes. Portanto, os sul-americanos juntam-se muito a nós e nós a eles, não é? Porque temos muita ligação, os espanhóis, claro. Temos assim muita ligação, mas existe sempre uma aproximação. E a ideia que eu tenho é que nós somos profissionais muito competentes, as pessoas gostam muito de nós, somos muito dedicados também, e depois pronto, temos tendência para sermos divertidos, gostamos de viver também as nossas vidas, não é? Portanto, não somos só, e integramos, acima de tudo que nos integramos. E isso é muito importante, porque há nacionalidades que têm tendência a fechar-se muito, não conseguem, vêm, fazem o trabalho, ficam nas suas casas e vão-se embora, não gostam de se integrar. E nós integramos, nós vamos para o deserto, fazemos festas no deserto, vamos, porque eu neste momento vivo no deserto. E levamos música portuguesa e comida portuguesa e pronto, e os outros trazem de outros países, então fazemos assim umas patuscadas de vez em quando. E pronto, E como é que é é viver no uma. deserto? É de Faro, com o mar logo ali bem Mas é que eu perto? tenho mar, eu sou mimada, tenho mar à porta com corais fabulosos, os nossos bancos de corais aqui são muito bonitos. E depois temos deserto, temos montanha, portanto temos calor, temos neve, aqui a Mas 30 está-me a dizer que quilómetros, vive no deserto agora. no deserto, portanto, mas isso tudo é no deserto, porque o nosso deserto tem tudo. Tem a zona que é só areia e camelos também,
Mas depois temos logo a seguir montanhas muito elevadas e temos zonas de água também. Há algumas zonas que têm umas ribeiras que são muito bonitas, com uns pequenos oásis. Portanto, este deserto aqui de Neom, que é o norte da Arábia Saudita, é muito bonito porque é a continuação de Petra. Portanto, estamos na continuação da Jordânia de Petra. Tem aquelas montanhas vermelhas, que são que é ainda são muitos quilómetros, que vai até uma zona que se chama Alula, que é uma zona muito bonita também na Arábia Saudita, e temos um bocadinho de tudo. Ou seja, este deserto, claro, não temos é tanto verde, mas temos algumas zonas com bastante vegetação. É a vegetação própria do deserto, claro, nunca é vegetação como uma floresta tropical, mas também temos. Hum, é uma experiência muito interessante. De início foi desafiante, porque era uma, quando cheguei não tínhamos praticamente nada. Para ir ao supermercado fazia 260 quilómetros para lá, 260 para cá. Para ir à farmácia, ainda é aspas. Tínhamos assim um mini clínica, claro, tínhamos depois helicópteros para evacuar caso fosse uma coisa urgente, isso Pois. tínhamos, não é? E tínhamos médicos de serviço, mas não havia hospital, não havia clínica. Era só um posto de saúde mínimo, com médicos de emergência que nos evacuavam caso fosse necessário. E tínhamos cantinas, não é? Que tinham todo o tipo de comida, mas eu, como tinha muitas alergias alimentares, tinha alguma dificuldade, tinha que cozinhar. Portanto, temos muito essas coisas. Às vezes as pessoas dizem, vou comprar qualquer coisa ao supermercado, uma loja, não é? Não, não funciona assim. Temos que ir a muitos quilómetros para conseguir ter alguma coisa. Portanto, ou agora já as entregas de coisas online já são mais fáceis, mas demora dias, não é? Portanto, temos que preparar as coisas para a vida aqui. Ah, Pronto, mas depois também tem a vantagem de estamos em contacto direto com um tipo de natureza que às vezes as pessoas não conseguem ver muito bem, porque a palavra natureza tem tendência a ser praia ou verde só, mas o deserto é vivo, o deserto é muito bonito, Uhum. tem um pôr do sol, um nascer do sol fabuloso, as estrelas, como não existe quase poluição visual de luz, conseguir ver as estrelas, poder estar no deserto ou acampar no deserto à noite é um privilégio, é um privilégio. Portanto, tem as suas vantagens. Claro que nós, sendo seres sociais e precisamos de interagir e de fazer outras coisas, saímos muitas vezes, não é? Em vez de termos a nossa vida, como por exemplo em Portugal teria, faço a minha vida, a minha rotina, nós aqui viajamos muito. É a maneira de compensar também, às vezes, a ausência de outras coisas. Sim, da Mas distância. pronto, a comunidade onde nós vivemos é muito grande, temos tudo aqui. Isto é o que nós chamamos um campo de luxo, não é? Não temos problemas assim, temos escolas também, apesar de ser no deserto, mas temos até o 12º ano, temos escolas no meio do deserto. Portanto, é um conceito engraçado. Voltando ainda só um bocadinho à comunidade e falava destes eventos, é também uma forma de, com a comunidade local, de divulgar aquilo que é a nossa cultura? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não só a música como a comida, nós fazemos sempre questão de. Acho que o facto de estarmos cá, ainda fazemos mais essa questão. Por exemplo, até na cantina, no diner grande, nós temos uns diners grandes, umas cantinas grandes. Às vezes ensinamos os chefes de cozinha a cozinhar coisas, quando nós temos festas, porque nós não podemos fazer tudo, e já temos passado receitas e trabalhado com eles para ensinar um bocadinho a nossa comida. E eles já fazem alguns pratos nossos. Pronto, os Como pastéis de por nata já é exemplo, uma coisa. Olha, os pastéis de nata, bacalhau com natas, mas pronto, fazem com umas versões de outros peixes, também já fizeram. Há algumas coisas, uns croquetes, assim um bocadinho à moda portuguesa, alguns rissóis também, são coisas que fazem. Arroz doce, havia uma outra sobremesa, o que era? Já não me lembro. Mas o arroz doce, sim, também já fizeram. Pronto, e depois sim, nós divulgamos a nossa cultura, porque lá está, sempre que temos este tipo de eventos, fazemos questão de, sei lá, mesmo em casa, ter coisas nossas, não é? Ter as nossas marcas portuguesas, de louças, de toalhas, de tecidos, de coisas, e isto divulga também aquilo que é a nossa herança, não é? um E, pouco ser aquilo que é a nossa. embaixador do país. Sim, sim. Sim, fazemos, Não em termos de embaixador, mas mas fazemos sim, divulga. mas podemos chamar, mas sim, fazemos questão de o ter, não é? E pronto, depois música, filmes, livros, há muita coisa que É que fácil que chegar a livros de língua portuguesa ou só através mesmo da internet? não, normalmente é a internet. A internet e partilhamos uns com os outros, portanto, circulamos. Aqui fazemos muito circular as coisas, porque como temos mais limitação,
as coisas circulam, seja comida, por exemplo, não é? Como a história do bacalhau, que andamos sempre a transferir para uns e para outros e a trazer, trazemos de Portugal e trazemos encomendas. E pronto, e livros também, em português também fazemos isso, acabamos por passar. E esta Hum, questão da língua, já falou da educação dos filhos, que era uma das suas preocupações. Tem filhos, foram pequenos, para a Arábia, Saudita. Como é que foi a questão do ensino do português? o português, nós fazemos sempre questão de falar em casa, porque pronto, como somos os 2 portugueses, éramos os 2 portugueses, pai e mãe, facilitava. Quando é um pai de uma nacionalidade e outra, às vezes é um bocadinho mais difícil com a língua. Os miúdos têm mais dificuldade. Temos vários casos assim, portugueses são casados com ou têm, pronto, companheiros. Aqui são casados, pronto, com filhos, às vezes é um bocadinho difícil. Para nós, nós fizemos sempre questão de falar português em casa, ler em português, no caso da língua-mãe na escola, a escola onde os meus filhos estavam antes, tínhamos um programa de língua-mãe. A escola promovia muito a língua-mãe para todas as nacionalidades. Nós, como não conseguimos tutores, naquela altura eu e outra mãe éramos nós que nas horas de almoço íamos de bicicleta a correr para a escola e íamos dar aulas de português aos miúdos. Fizemos isso durante um tempo. Depois apareceu uma outra professora, que era professora de tipo geografia, chama-se outra coisa aqui, mas geografia, mas ela também dava aulas de português, porque aí já tínhamos mais miúdos. Entretanto, houve outra que apareceu que até era uma pessoa que já tinha dado aulas no Instituto de Camões, também. Portanto, é uma das coisas que nós tentámos trabalhar e gostávamos de ter mais. Tentar ver se tínhamos programas online, se o Instituto de Camões poderia começar a desenvolver, porque, por exemplo, os franceses têm programas fabulosos. Alguns espanhóis da América, a língua espanhola da América Latina, alguns países têm esses programas que desenvolvem muito para estas diásporas, porque nem sempre conseguimos tutores, não é? Nem conseguimos estar nas cidades. E, por exemplo, países como a Arábia, que são tão grandes, que às vezes temos só uns quantos miúdos aqui e ali, é difícil arranjar alguém que dê as aulas, não é? Isso era Então, fundamental para manter este sim, elo sim. e também a promoção daquilo que é a língua, porque eventualmente outras pessoas poderiam também E querer, pois não? é isso, é porque depois nós temos outras pessoas que querem, às vezes nós próprios damos algumas aulas a amigos, porque depois às vezes o que encontramos é muita coisa do português do Brasil, norma brasileira, e que não é a mesma coisa, porque em termos de estrutura gramatical é diferente. Pronto, é melhor do que nada, não é? Mas mesmo para eles, brasileiros, aprenderem português com a nossa norma, às vezes é um bocadinho mais complicada devido à estrutura gramatical. Mas, mas pronto, foi isso que fizemos, tentámos o nosso melhor, trouxemos livros de Portugal, fizemos aulas, ou seja, cada ano tínhamos que arranjar estratégias para conseguir dar o português, aulas de português. Eles entre eles, os miúdos, se estiverem connosco, falam português. Claro que quando chega um miúdo de outra nacionalidade, nós mudamos para inglês, uma questão de respeito, não é? Porque a língua que eles falam todos é inglês. Mas quando eles estão sozinhos, já é difícil. A Porque tendência é mais para o inglês. porque é a língua das brincadeiras, é a língua da escola, então quando nos apercebemos, meninos, português, e eles falam um bocadinho, mas depois passado um bocadinho começam a falar inglês. Mas quase todos os miúdos aqui no país que eu conheço portugueses, tirando alguns que lá está, que o pai ou a mãe é de outra nacionalidade, falam um bocadinho menos. Não quer dizer que não percebam, mas quase todos falam português ou falam mais ou menos português. Porque acho que o pai português tem sempre um bocadinho essa tendência pelo menos as minhas experiências, de puxar pelo português. Porque é a E de língua fomen materna, e de é a língua da fomentar família, também não é? uma Eles vão forma de de fomentar férias, uma claro, forma também de fomentar a identidade e de dizermos que exato, somos exato. portugueses. Sim, porque nota-se que os miúdos que são criados cá fora, eles têm mais necessidade das raízes. Eu noto, por exemplo, que o meu mais velho já veio com 10 anos e a mais pequenina veio bebê, e ela tem muita necessidade de procurar as raízes em Portugal. Portanto, agarra-se mais a algumas coisas da nossa cultura e querer saber mais algumas coisas, mesmo a nível de história. É interessante ver que ela própria procura e tem a necessidade de querer sentir as raízes dela. É. Mantém alguns elementos portugueses na sua vida? Sim, sim, claro. Portanto, a comida é sempre uma uma base, não é? Nós fazemos muitas coisas aqui em casa. Depois existem outras coisas, há objetos que nós temos, além de livros, tenho, por exemplo, quadros de pintores portugueses aqui em casa, porque eu gosto muito de arte. Tenho, tecidos sei lá, as minhas almofadas com as janelas do Porto.
Sim, há sempre muitas coisas. Tenho algumas coisas de Vista Alegre, Bordal de Pinheiro, aquelas coisas todas que se calhar, pronto, que gosto de ter e que gosto de mostrar a quem cá vem, porque fazem parte das nossas raízes, da nossa identidade. O que é que leva sempre na mala quando vem de férias a Portugal e regressa à Arábia Saudita? Sempre, bacalhau. Levamos sempre bacalhau. Algumas outras coisas, há algumas ervas, chás, coisas que eu gosto. Coentros, secos, mas gosto muito de coisas do Algarve, porque eu sou do Algarve, não é? Figos, amêndoas, sim. Amêndoas nós temos cá, mas os nossos figos são especiais, os daqui não são tão bons. Figos cheios, algumas ervas secas da Serra Algarvia, porque gosto de utilizar na comida, gosto de utilizar para fazer chás. E os chás curadores que os miúdos gostam, porque pronto, são chás da mãe e chás da avó. Esse tipo de coisas assim vêm sempre, sempre fazem parte. Aliás, até no mercado, eu gosto de ir ao mercado tradicional, as pessoas já me conhecem. Às vezes o meu pai vai comprar algumas coisas se eu não tenho tempo e eles já sabem que é para trazer para a Arábia Saudita. Ah, ou seja, ganhámos também essa rotina de ir a algum comércio local das pessoas que me conhecem, de miúda, não é? E que sabem que estou fora. E é sempre um carinho especial quando chego, não é? Vou sempre a alguns sítios, ver algumas pessoas algumas já são bastante idosas, não é? Que me viram crescer e pronto, é sempre um carinho especial voltar e chegar e ir vê-los e pronto, Do que é que sim. sente mais saudade? Das pessoas, acima de tudo das pessoas. São sempre parte de nós, não é? As pessoas, apesar de hoje estarmos ligados via online, com estas chamadas e tudo mais, mas às vezes há coisas que há momentos especiais, os aniversários, aqueles momentos que nós celebramos quando aí estamos, não é? E mesmo assim, tentamos quando voltamos, não é? Juntar-se com alguns amigos, com familiares, não dá sempre para estar com toda a gente, mas tentar ligar. Acho que as ligações às vezes até acabam por ser mais fortes, porque como estamos longe, quando voltamos, estamos presentes. E tentamos, às vezes, períodos do ano em que apanhamos festas de aniversário de alguém, juntamos 3 ou 4 festas para juntar toda a gente. Portanto, ainda existe essa ligação, apesar de estar há muitos anos fora, ainda existe essa ligação. E acho que é isso, acima de tudo, são as pessoas que. Sim. Com toda esta experiência, como é que olha hoje para Portugal? Algo que tenha aí no país de destino que gostasse de ver, aplicado em Portugal? Olha, uma coisa que eu sinto quando vou ultimamente é o desânimo das pessoas. Sinto que estamos numa sociedade muito desanimada e preocupa-me a nível dos miúdos, dos jovens, porque são idades em que nós deveríamos estar com sonhos e aspirações e sinto que às vezes há uma grande desmotivação, que é uma coisa que eu acho interessante aqui neste país, porque é assim, as pessoas têm tendência a deixar a Arábia Saudita é um país com muito dinheiro, e tem muitos recursos, o petróleo, pronto, nós sabemos, é o ouro negro. Mas existe muita gente que não tem vidas ricas, nem pouco mais ou menos. Existe uma muito grande camada social de classe média e de classe baixa também. No entanto, eu vejo esta nova geração, a maneira como eles são aguerridos para trabalhar e a aspiração de terem um futuro e de mudarem o país deles e lutarem pelo país deles e pelas suas competências, admiro muito isso nesta geração aqui. Estas casas dos os pequenitos, mas pronto, os 20, Exato, 30 são muito, bom, às vezes com os problemas que isso acarreta, não é? Porque depois também querem ser tudo claro. muito rápido. Pronto, eles E acham que hoje em podem dia mudar o mundo em 3 mais do dias. que Mas antes, pronto. Mas isso faz parte também da idade, não é? Da ansiedade de querer crescer. Mas admiro muito as mulheres deste país, muito. São muito aguerridas, excelentes a trabalhar. O nível de mulheres a fazer doutoramentos neste país é elevadíssimo, com todo o respeito por todas as qualificações. Atenção, digo isto no sentido em que de quererem mais e mais em termos académicos, mas nota-se uma garra que é uma coisa que eu sinto que Portugal perdeu. Ou que não perdeu, mas pelo menos que existe menos. E que nós que sempre fomos aquele povo que fomos para todo lado, não é? Íamos para o mar desbravar sem saber o que é que estava do lado de lá, nem onde é que era ainda nem o Brasil.
não é? Que corremos mundo, integramos em tantos países, porque nós colonizámos, mas integramos também. Portanto, nós somos um povo lutador, com aspirações e, e corajoso, não é? E eu sinto que e com tristeza, nos últimos tempos, e às vezes penso: "Será que sou eu que estou", mas não, porque até a minha filha pequena no outro dia me disse isso: "Oh mãe, senti que as pessoas estão tristes". Hum, e isso para mim é crítico, quando nós temos uma massa, uma idade tão crítica, que é a idade que ainda confia, que tem sonhos e que pode lutar e aspirar, neste momento sentir-se assim, deixa-me um bocadinho preocupada. Pensa regressar a Portugal para viver? Sim, claro que sim, não é? Ah, quando e como, não sei, porque lá está, eu não sinto que tenha saído de Portugal porque tinha que sair de Portugal. O meu país sempre foi o meu país e é o meu país e sempre será, e gosto muito. Eu sou uma pessoa que adora explorar o mundo, que eu já vivi em N países, já trabalhei em N países desde miúda, comecei a sair e a viajar, e é algo que eu gosto, ou seja, aqueles nossos genes, aqueles nossos ancestrais da viagem nos navios, se calhar eu tinha sido uma delas, não é? Porque eu adoro mar, sou bióloga marinha, portanto, se calhar naquela altura, se tivessem dado a oportunidade, apesar de ser mulher, não é? Se calhar tinha sido uma dessas. Tinha sido uma Porque eu descobridora. sim, porque eu continuo a ser e gosto imenso de entrar noutras culturas e viver com outras culturas. Portanto, eu não deixo o país porque quis deixar o país. Eu quis foi conhecer outras coisas. E como tal, e trazer, integrar. Gosto de trazer Portugal para os outros sítios e gosto de trazer os outros sítios para Portugal. Gosto de fazer esta ponte, porque o mundo é só um. E é um mundo tão bonito, temos coisas tão fantásticas neste planeta, que eu acho que, pronto, para mim eu não consigo reconhecer fronteiras, não, isso a mim não me faz muito sentido, eu gosto de ser assim. Mas sim, claro que sim, não é? Tenho a minha casa também em Portugal, tenho a minha família, os meus amigos. Se vou ficar 365 dias em Portugal, duvido, porque eu gosto de estar aí e gosto de ir a outros sítios, portanto eu acho que sim, há de haver algum dia que faça outra vez a base mais em Portugal, mas continuo a ser cidadã do mundo, a explorar tudo o resto, pronto, é porque é a minha natureza, simplesmente sou eu. E está-nos também no sangue. Sim. Ana Mão João, uma portuguesa há quase 12 anos na Arábia Saudita. Chegamos assim ao fim de mais uma viagem pela diáspora. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado.